Meus amigos, sempre fui um defensor ferrenho, intransigente da posição das Forças Armadas diante da crise brasileira, mas agora não posso me calar mais. Já está passando da hora das Forças Armadas mudarem suas posições. É preciso que tomem uma atitude mais efetiva agora, para não terem que tomá-la mais tarde, quando a situação se agravar e estiver fora de controle. Gostaria de respeitosamente fazer algumas observações críticas sobre a posição das Forças Armadas neste momento delicado em que vivemos. General Vilas Boas, me perdoe, mas aqueles 3 vetores que iriam nortear a atuação das Forças Armadas precisam ser reavaliados. Desde que foram estabelecidos, a situação evoluiu e piorou. Daqueles 3 vetores, nos parece que a maior preocupação das Forças Armadas era com a legalidade. E por isso vou tecer um breve comentário sobre ela. Legalidade. As Forças Armadas não podem continuar a se esconder atrás dessa desculpa para justificar sua apatia, o seu silêncio, a sua indiferença. Quando o país ficou há séculos sem comando, perdido, no fundo do poço, os senhores tinham toda a legalidade do mundo para intervir de alguma maneira e não fizeram. Quando digo intervir de alguma maneira, quero dizer uma intervenção militar parcial. Poderíamos chamar de intervenção militar branca, sem a presença da tropa nas ruas. Já que agora nos tornamos protagonistas, né? Temos o general no governo, somos parte do governo. Então, que o sejamos por um bom motivo. As Forças Armadas deveriam dar um recado curto e grosso ao presidente Temer. Seria como que uma conversa séria de um pai cansado das travessuras do filho, que insiste em agir erroneamente e quer lhe dar uma última oportunidade antes de expulsá-lo de casa. Uma comissão composta pelo chefe do Estado-Maior Conjunto e pelos comandantes das 3 forças daria ao Temer um prazo máximo, digamos, 10 dias improrrogáveis, para montar uma equipe de governo séria, que inspire confiança ao povo, sem nenhum corrupto, condenado ou não, ou que tenha o nome envolvido em qualquer falcatrua, presente ou passada. Tomar providência para que todos os acusados nessas operações levadas a efeito pela Força-Tarefa, comandada pelo juiz Sérgio Moro, pela Polícia Federal, Justiça Federal, Polícia Federal e etc., prestem contas à Justiça e sejam julgados e punidos quando for o caso. Se tentar coxambrar, como nós chamamos, ou livrar a cara de alguém, haveria uma intervenção total. Se ele não tomar as providências ou tentar de algum ato de rebeldia contra os membros dessa comissão das Forças Armadas, aí faz a intervenção. Essa atitude dos senhores significaria dar uma última chance antes de intervir efetivamente. Senhores comandantes, lembrando um pouco do nosso grande companheiro, que recentemente nos deixou, o coronel Jabas Passarinho, quando da edição do ato institucional número 5, tentando convencer o presidente Cortes Silva de que estava tomando uma decisão acertada, aconselhou: as falas, senhor presidente,
neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Com muita humildade e respeito, faço minhas as suas palavras. Os senhores não têm que ter o menor escrúpulo em agir. Afinal, é o destino do nosso país que está em jogo. É o nosso país que está sendo destroçado por um bando de ladrões, de corruptos. Escrúpulos. Por quê? Se estamos enfrentando bandidos, o crime organizado. Escrúpulos. Por quê? Se não estamos agindo por ambição ou em busca de poder. Escrúpulos. Por quê? Se o povo e a lei estão do nosso lado. Não devemos ter medo de críticas e comentários. Não devemos nos preocupar se daqui a 20, 30 ou 50 anos haja críticas ou comentários desairosos às nossas atuações no passado. Nós somos soldados. Devemos nos orgulhar de ter cumprido honesta e patrioticamente nossas missões. Não devemos esperar recompensa. Afinal, como já dizia o tenente Siqueira Campos, um dos 18 do Forte de Copacabana, na rebelião tenentista de 1922, a pátria tudo se deve dar, sem nada exigir em troca, nem mesmo compreensão. Deixe que fale. A legalidade está do seu lado. Quando a Constituição estabelece no seu artigo 142, as Forças Armadas constituídas pelo Exército, Marinha, Exército, Aeronáutica, sob a autoridade suprema do Presidente da República, está afirmando, está determinando que as Forças Armadas só devem obediência a Presidente da República e a ninguém mais. A Constituição não faz previsão de um substituto legal para essas situações. O país ficou sem comando, ficou acéfalo, ficou à deriva, ficou de fato sem presidente. E era dever das Forças Armadas agir de ofício para recolocar o país dentro da normalidade constitucional, embora extraordinária. As Forças Armadas não fizeram isso. Mesmo agora, o presidente Temer era um presidente interino. Ele é um presidente em exercício. Ele não é o presidente da República efetivo. A presidente, infelizmente, ainda é a Dilma, embora afastada. E assim, no rigor do texto constitucional, é lista a interpretação de que as Forças Armadas não devem obediência ao Temer. Podem agir de ofício e tomar as providências que o momento de crise exige. Basta que queiram. Pior do que está, não vai ficar. As Forças Armadas não podem continuar a se esconder atrás dessa desculpa para justificar sua omissão, sua aparente indiferença nesse momento tão delicado da vida do nosso país. É uma questão de decisão. E uma decisão inadiável. Se essa questão da interpretação do texto constitucional fosse levado ao Supremo, com juízes imparciais, ministros imparciais, pode ter certeza que o resultado seria dividido, talvez 6-5, para a tese vencedora. Queira Deus que eu esteja enganado. Mas acredito que a situação vai piorar muito e que as Forças Armadas vão ser obrigadas a intervir numa situação muito mais complicada e desfavorável do que a atual, com gravíssimas consequências para o país e para o povo. Agora estão aparecendo os figurões, os verdadeiros donos do poder e do país. Os peixes grandes começam a se movimentar. Já se fala assim uma menor cerimônia, melar o jogo, fazer um acordão. Já se considera até a possibilidade concreta
do Senado não acatar a decisão do Supremo, que viera a determinar a prisão dos chefões da máfia, sob a alegação de que isso seria inconstitucional, que isso só poderia acontecer se a prisão fosse feita em flagrante. Pasmem. Já estão falando até em impeachment, em afastar o Procurador-Geral da República, o Janot. Por que está incomodando? Ele está fechando cerco em torno deles. Está virando uma esculhambação geral. Eles vão fazer de tudo para não ir para a cadeia, para não perderem seus mandatos. E, se for preciso, mudarão a lei. Se aliarão ao Lula, ao PT, a quem mais. Ainda que isso leve o país a uma grande combustão social e até mesmo uma guerra civil. Imagine se o Renan, o Jucá, o Sarney, Cunha, Lula e outros que sempre fizeram o que bem entenderam nesse país vão se deixar prender sem fazer qualquer estardalhaço? Ora, nunca! Quem viver verá. Comandantes, não podemos fazer parte dessa sujeira, dessa imundície. Se não fizermos ou dissermos alguma coisa, parecerá que somos governo. E aos olhos do povo, também seremos corruptos e perderemos o seu apoio. Por último, eu gostaria de me posicionar quanto à indicação e aceitação pelo general Etchegói da missão de chefiar o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. General Vilas Boas, com todo respeito, essa não foi uma boa decisão. As Forças Armadas ganharam uma vantagem operacional, ficando mais próxima dos seus dois inimigos, os corruptos que saem e os corruptos que entram, e, portanto, podem vigiá-los melhor e, em consequência, fazer um planejamento melhor. Entretanto, vão perder a grande vantagem moral, psicológica, que com grandes sacrifícios conquistamos ao longo dos anos, décadas, séculos. O amor, o respeito, a confiança, a credibilidade do povo brasileiro. De nada valerão as vantagens de uma aproximação com o inimigo se não contarmos com o apoio da população. Falo de cátedra, pois já combati nesse tipo de guerra que as Forças Armadas poderão enfrentar. A guerra de guerrilha urbana e rural, ou combate à localidade, onde o apoio da população é fundamental. Nada contra o general Etchegói, que pode ser um excelente militar, e acredito que seja, e ter todas as credenciais para cumprir muito bem a sua missão. Mas, desculpas, ele não poderia ter aceitado essa missão de servir àqueles que no passado recente foram nossos detratores, nossos algozes, inclusive do seu pai. Principalmente ele, que esbravejou, revoltado, indignado, quando colocaram o nome do seu pai no relatório da Comissão da Verdade como torturador. O pai, o grande general Etchegói, meu companheiro na luta contra o terrorismo e a subversão, dos chamados anos de chumbo, um dos grandes heróis daquela guerra, não merecia essa homenagem. Não foi uma boa maneira de honrar a sua memória. Nós, que embora abandonados pelo Exército, pelas Forças Armadas, enfrentamos com bravura e galhardia a famigerada Comissão da Verdade criada por esse governo. Nós nos sentimos ofendidos. Nunca é demais lembrar que o senador Aloysio Nunes, ex-terrorista, motorista lá do Carlos Marighella, um dos homens fortes do novo governo,
foi o relator do projeto de lei que redundou na criação da Comissão da Verdade. Onde estão a coerência, a revolta e a indignação? Perdão. Mas, para mim, isso é inaceitável. Senhores comandantes, pautei a minha vida fiel àquilo em que eu acreditava e emiti opiniões sinceras e honestas, sempre com o intuito de ajudar. E confesso que nem sempre agradei. Quero aceitar essas minhas palavras como uma contribuição, uma crítica construtiva, que nem sempre a gente ouve dos nossos colaboradores, que não querem nos aborrecer ou não querem nos desagradar. Com imenso respeito e desejo de proveitoso comando. Um forte abraço.